E no programa de hoje, o nosso convidado com certeza tem muito conteúdo para partilhar com a gente. Pensa num homem realmente que encontrou Jesus e que tem muita coisa para nos trazer de riqueza desse encontro com Jesus através do acampamento. Ele vai partilhar um pouco sobre a história dele até chegar no acampamento, quem o trouxe para fazer o acampamento, em que estado ele estava quando ele veio fazer esse acampamento, vai partilhar o que ele encontrou de presente de Deus nesse acampamento, vai trazer um pouco para nós, numa segunda parte, as experiências como missionário dentro da Missão Guadalupe. Hoje o Emanuel faz parte desde o início da Missão Guadalupe, é um missionário de Guadalupe, e tem muitas experiências para contar, inclusive fora do país, de evangelizações em que ele levou a presença de Nossa Senhora até outros lugares. Estão conosco nesse programa Emanuel Moraes. Seja muito bem-vindo, Emanuel. Obrigado, meu amigo. É um prazer estar aqui, é uma honra poder participar desse programa já tão falado, tão comentado, tão querido já. Fiquei muito feliz com o convite, muito obrigado. Emanuel, aqui na introdução, para te apresentar, eu falei do tempo que nós nos conhecemos. A primeira lembrança que eu tenho de você é de você num dos grupos de oração com um colete cervical. A primeira lembrança que eu tenho de você, eu nunca tinha conversado com você, e você estava com um colete cervical, num grupo de oração, e logo na sequência você foi fazer um acampamento que a gente tinha iniciado aqui em Rio Preto. A gente quer saber um pouco da tua história, como você chegou naquele local, o que foi para você o acampamento. A gente quer saber um pouco da tua história com esse momento tão importante de encontro com Deus através dos acampamentos aqui em Rio Preto. Isso tudo foi final de 2009 para o início de 2010. Na época eu estava vivendo algumas situações muito difíceis na minha vida. A situação do colete era uma situação de saúde mesmo, problemas na coluna, principalmente na cervical. Eu estava com cirurgia marcada para operar a coluna. Eu estava com depressão, tratando com um psicólogo, psiquiatra, tomando remédios fortíssimos. Eu estava quebrado financeiramente, era uma sucessão de problemas de todo lado. E a minha psicóloga, ela tinha acabado de fazer um acampamento com você e com a Mariana tal, na época, e ela me recomendou. Isso foi em 2009, no meio de 2009. No início eu falei não, porque quando ela me disse que o acampamento eu teria que ficar 5 dias num lugar incomunicável, sem telefone, sem nada, eu falei não vai dar certo, não posso, eu não tenho 5 dias. Minha vida já está de ponta cabeça. Se eu ficar 5 dias fora, aí que eu acho que eu não recupero mais. Então, inicialmente, eu não aceitei o convite dela. Mas o meu irmão aceitou. O Rômulo aceitou, foi. E ele voltou muito melhor. E vendo a transformação do Rômulo, eu comecei a ficar interessado. Eu falei, eu acredito que esse acampamento deve ser uma coisa que é muito boa. Porque o que eu vi que fez na vida do meu irmão, pode ser que faça na minha. Perguntei quando era o próximo, né? A gente estava na metade de 2009, falou, o próximo é janeiro de 2010. Eu falei, então pode marcar. E eu atravessando por todos esses problemas, como você falou, inclusive estava com esse colete cervical mesmo, eu fui até o grupo com a Jandira, que era a minha psicóloga, né? Um beijão para ela, né? A Jandira é uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Sempre eu, às vezes, mando alguma notícia para ela, a gente não tem se encontrado, mas eu falo por WhatsApp. Inclusive, ela foi no meu casamento, quando os meus filhos nasceram, eu sempre mando foto para ela, sempre participo ela da minha vida hoje. Que ela fez parte dessa transformação por ela ter me apresentado ao acampamento. Então eu fui fazer meu acampamento em janeiro de 2010. E ali realmente começou uma transformação muito grande. No acampamento eu fui com os coletes no primeiro dia. Já que você citou. Eu me lembro. E depois eu tirei lá. Eu falei, eu não preciso mais disso, estou curado. Uhum. Tomei posse e acho que do meio do acampamento para o fim eu não usei mais. Mas o acampamento foi um divisor de águas na minha vida. O que mais mudou? Qual foi a mudança, assim? Tenho certeza que são várias mudanças,
Mas se tivesse que escolher uma para dizer, olha, foi da água para o vinho, mudou completamente. Então muita gente sabe do meu testemunho. Já falei algumas vezes em alguns acampamentos, em algum grupo de oração. É que eu não tinha ideia de que a forma que eu conduzia a minha vida era tão errada, era tão imprudente, era tão perigosa. E aquela forma, perante Deus, era puro pecado. Eu levava uma vida inteira no pecado, mas eu nem sabia. Como a gente costuma dizer, vivia no mundo e para o mundo, está tudo certo. Está tudo certo. E o acampamento me fez perceber que eu estava caminhando para um abismo. Aliás, é por isso que eu estava numa depressão tão profunda, né? Tratando com psicólogo, com psiquiatra, que a minha vida financeira estava acabada, que eu estava com um problema de saúde. Era a vida que eu tinha escolhido. Mas eu não sabia, eu não tinha consciência. Eu tomei consciência e a partir do acampamento, num encontro pessoal com Jesus, que foi um encontro de conversar assim como eu estou conversando com você, ele chegou a tocar em mim, né? E ele me mostrou que eu precisava mudar de vida. Então, nem foi uma coisa que eu tenho mérito. Eu quis mudar de vida. Não, eu não quis. Eu apenas entendi e falei, eu aceito. O que o senhor me propôs, eu aceito. Não foi eu que, sabe, que tive forças até para fazer essa mudança, essa conversão. Foi graça, pura graça de Deus. E a partir do acampamento, então, eu perdi a vontade de fazer coisas erradas, de cometer pecados, de conduzir minha vida daquela forma, e comecei a conduzir minha vida mais pautada de acordo com o que Jesus espera da gente, de acordo com o que eu estava aprendendo no acampamento, nos grupos de orações. Eu fui aprendendo, como se eu estivesse nascendo mesmo, essa frase que a gente ouve tanto, que a gente tem que deixar o homem velho morrer e a gente tem que nascer de novo. Para mim essa é uma frase muito natural, porque é o meu sentimento. Em muitas áreas da minha vida, eu não sei mais viver daquela forma, mas em muitas áreas. Você sente que o cumprimento até daquela passagem que Jesus diz que a gente tem que nascer de novo, você se sentiu assim, reaprendendo coisas, é como se estivesse nascendo de novo. Literalmente. Não é isso? Literalmente. Eu não fui ensinado a ter esse comportamento. E de repente você é invadido por uma vontade que vem de Deus, como você disse, é mérito dele. Ele te buscou, ele te quis, e ele quis te ensinar algo novo, uma vida nova. E você começou a viver. Mas dá a impressão que não houve esforço da sua parte. Com certeza houve esforço, você teve que se esforçar. Esforço muito. Eu acho que só não houve mérito. Acho que o mérito é todo de Deus, todo do Espírito Santo. Não consigo ver mérito em mim, mas esforço sim. Eu tenho, até hoje, eu me empenho muito em seguir, em me doar, em ver o que eu posso melhorar, onde mais eu preciso de conversão. Esforço, eu tenho consciência que eu tenho, mas mérito não. Não consigo ver mérito, porque a graça é tão grande que por mais que eu me esforçasse, eu não conseguiria ser digno, merecedor de tanta graça que eu tenho recebido do acampamento para cá. 2010 para agora, já passamos de 14 anos. É muita graça, Paulo, muita graça. Muitas bênçãos. Então... O Emmanuel talvez seja, dentro assim, desse movimento dos acampamentos, dentro dessa pedagogia dos acampamentos, ele acabou se tornando um modelo de pessoa que tem zelo pelos desafios que acontecem no acampamento. Através dessa conversão dele e do tanto que ele foi impactado na vida dele por essa presença de Deus, ele começou a estudar cada vez mais o porquê de cada desafio. Uma coisa que acontece, às vezes, em alguns lugares, é o desafio por ele mesmo. Vai lá, faz e deixa as pessoas partilharem. O Emmanuel, ele foi na essência mesmo dos desafios. Ele já coordenou muitos líderes, muita equipe de liderança desde então, e ele gosta de ter essa metodologia do sentido para cada desafio. Você poderia falar um pouco mais para nós, Emmanuel, agora dessa sequência da sua vida?
Você encontrou com Jesus, Ele te ensinou a ter uma outra vida diferente, mas você não parou nisso, você foi buscando conhecimento, buscando... eu lembro que na minha casa existe uma Bíblia dessa, depois a gente vai falar um pouco sobre ela, mas quem me deu de presente foi o Emanuel. Ele me deu de presente essa Bíblia, eu tenho lá, é uma Bíblia de estudo, que nós vendemos aqui na Missão Guadalupe, é maravilhosa essa Bíblia, mas eu me lembro de estudos bíblicos que você me mandava, a gente trocava várias partilhas a respeito de estudo bíblico, de homilias. Como foi essa tua busca pela palavra de Deus? Aconteceu naturalmente, pela graça mesmo. Ele despertou em mim uma vontade tão grande de conhecê-lo melhor, né? Conhecer mais o Senhor, conhecer a palavra, conhecer o reino, o como nós podemos fazer para salvar mais pessoas. Foi me despertando uma vontade tão grande que eu não sabia nem como, porque eu nunca tinha me interessado. Eu nunca tinha aberto uma Bíblia para ler no meu acampamento. Eu não tinha Bíblia e nunca tinha aberto. Não sabia o que era isso. E foi o oposto. Por isso essa frase de nascer de novo como não? Eu não sou literalmente a mesma pessoa. Eu não consigo mais me identificar com nada do meu passado. E uma das coisas foi assim, comecei a gostar demais de entender e de estudar. Então eu comecei a assistir filmes. Na época eu consegui achar muita coisa, para entender a vida de São Pedro, a vida de São Paulo, a vida de Jesus, o Antigo Testamento. Eu comecei filmes. A partir dos filmes, eu comecei a estudar um pouquinho na Bíblia, e aí me indicaram, já que você quer estudar, tem Bíblias específicas, que tem um conteúdo um pouco mais avançado, já tem um estudo. Aí comprei minha primeira Bíblia de estudo, depois fiquei sabendo que tinha uma outra, e hoje eu tenho umas 5 Bíblias de estudo, sei que existem outras, né? E como na época, eu comecei a servir muito nos acampamentos, eu acabei sendo convidado para ir rezar numa clínica de dependente químico. Deu 2 anos após o meu acampamento, 2012. E aí, para eu ir rezar nessa clínica, eu me preparava. Se preparava. Eu começava a rezar para Deus me mostrar. E então eu fazia alguns estudos através de homilias, procurava padres que são católicos para ver o que eles poderiam me acrescentar sobre aquela palavra, mas eu também estudava muito no catecismo da igreja e nessas Bíblias de estudo. Então eu comecei a aprender muita coisa. Você deve ter um outro, tem aquele de capa também de couro, né? Mas aqui na missão a gente tem esse catecismo. As pessoas acham que o catecismo da Igreja Católica, né, Manu, é aquilo que a gente fez na nossa infância. Parece que liga o nome catecismo àquilo. Você poderia falar um pouquinho mais do catecismo, o que você encontrou de tesouro aqui dentro, né? É como se fosse essa coisa da nossa infância, mas uma coisa extremamente mais profunda, onde a gente pode tirar dúvidas das regras canônicas, das coisas, o que é correto, o que não é correto. Tem muita coisa que a gente não sabe que é regra da igreja. Sim. São normas da igreja, são ensinamentos da igreja que a gente vai encontrar aí, que não está na Bíblia, mas está no catecismo. Então, é uma fonte de estudo muito eficaz, muito segura, para a gente não falar coisa errada. Se eu me proponho a falar de Deus para as pessoas, eu preciso pelo menos tomar o cuidado de falar o que a igreja prega e não o que eu acho que é o certo. Preciso ter esse cuidado. É sempre o que eu falo, às vezes, quando estou no assunto. Às vezes eu acho que é certo uma coisa, eu acho que aquilo é bacana, mas é da minha cabeça. Então eu tenho que saber se o que eu falo está de acordo com o catecismo da igreja, de acordo com o que a igreja prega e não o que eu imagino que seja correto. O Salmo fala que a palavra de Deus, né, é luz para os meus passos. Inclusive é o Salmo de hoje. A palavra de Deus é luz para os meus passos. E ela clareia situações que são escuras na nossa vida. Ela traz luz para aquilo que não é a verdade. Existe muita mentira no mundo, muita gente pregando coisa que não existe. E a palavra de Deus, e nós que somos católicos, o catecismo da Igreja Católica, tem que fazer parte da nossa vida, para que a gente possa
discernir, né, Manuel, o que é certo, o que não é. Temas polêmicos. Você é contra ou a favor do aborto? Está aqui. Por quê? Por Aonde quê? está embasado? Você, Qual parte da Bíblia? A sexualidade do casal, pode isso, não pode? Está aqui. O que é permitido, o que não é permitido. A criação dos filhos. Coisas que a nossa igreja, como mãe, como aquela que realmente tem tanta tradição, desde Pedro, né? Está aqui. Então a gente é só ler, é só buscar na fonte segura da nossa igreja, né? Emanuel, eu queria trazer um tema agora para você, porque eu tenho certeza que assim como você na época, tem muita gente aqui assistindo que está na expectativa de encontrar um marido, uma esposa, alguém que realmente faça da sua vida um complemento dado por Deus. E eu sei da tua história, sou o padrinho de casamento seu, né? Você me deu essa honra, eu e a Mariana, sermos padrinhos de você e da Ju. E a história de vocês também passa pelo acampamento. Com certeza, através dessa tua conversão, Deus te presenteou com uma mulher cheia de dons, de talentos, uma mulher que eu admiro, que faz parte da minha vida como minha amiga. Então eu queria pedir para você contar um pouco dessa tua história de receber esse presente que foi a tua esposa através dos acampamentos, né? É praticamente o maior presente que eu recebi na minha vida. Quando eu terminei o acampamento e eu entendi que eu precisava mudar de vida, uma das coisas que Jesus sempre falava comigo, inclusive dentro do acampamento, nessa minha conversa que eu tive com Jesus, onde ele chegou a tocar em mim, ele perguntou: você quer se casar? Eu falei: quero, né? E ali ele começou a me explicar o que eu fazia de errado e o que eu precisava melhorar. Então eu pedi para ele, eu falei: então tá, me dá uma esposa. Porém, a nossa humanidade tem muita pressa, e eu também tinha muita pressa. E eu queria que me desse uma esposa já na hora. E eu comecei a procurar então dentro da igreja, já que eu não quero mais viver no mundo. Inclusive eu não saía mais, festas, baladas, eu acabei fazendo amizade com pessoas dentro do acampamento, dentro do grupo de oração, na igreja, e eu convivia com essas pessoas. Eu comecei a procurar naquele meio. E às vezes vinha uma pessoa interessante, uma menina bonita tal, e eu começava a namorar. Mas ia já me empolgando, mas Deus falava: não é essa. Falava mesmo, mas não é essa. Começava a namorar outra, tal, não é essa. E eu falava: Senhor, mas me dá uma esposa, né? Para não delongar a história, eu fiquei 4 anos pedindo uma esposa. Depois do meu acampamento, 4 anos pedindo e esperando. E ele falava assim para mim: sabe por que eu ainda não te dei? Porque você não está pronto. Perfeito. Eu estou te amadurecendo. Se eu te der uma esposa hoje, você não sabe o que fazer com ela. Porque são muitos desafios casamento. Casamento não é uma coisa que você compra numa loja e se você não quiser usar mais, está ali. A partir do momento que eu me decidi, que qualquer pessoa se decide a casar, é uma coisa que eu preciso respeitar, honrar, cuidar. São tantas coisas importantes que eu não conhecia e eu não sabia. Então eu não iria conseguir levar um casamento. Se ele tivesse me dado uma esposa, a melhor mulher do mundo, antes de eu estar pronto, antes dele me concluir o preparo que ele estava fazendo comigo, talvez eu já tivesse me separado. Porque são muitos desafios. Qualquer casamento, uns mais, uns menos, um de um jeito, outro de outro, mas são os desafios. Então ele falava: você não está pronto. O dia que você estiver pronto, eu te dou. E eu fui insistindo e falava: então tá, então me cura, me muda, me converte, me prepara, eu estou aberto. E exatamente 4 anos depois, foi janeiro de 2010 o meu acampamento, janeiro de 2014, dentro de um acampamento, eu conheci uma moça, ela chegou, eu estava servindo, e ela foi para fazer o acampamento. Então ali naquele começo, eu conversava tanto com Deus pedindo uma esposa, mas tanto, quando ela se levantou, foi a primeira vez que eu vi essa moça na vida,
Eu acho que eu nunca tinha visto. Quando aquela moça se levantou, ele falou muito alto no meu ouvido: você vai casar com ela. Nossa. Ele falou muito alto, que eu cheguei a paralisar, assim, né? Você imagina a espera que eu tava de uma esposa, e ele fala: você vai casar com ela? Eu até me paralisei, assim. Falei: tá bom, né? Enfim, muita gente também sabe dessa história. E ali eu acabei conhecendo ela, fazendo amizades. A gente não começou a namorar imediatamente, a gente só fez uma pequena amizade. A gente foi conversando, aumentando essa amizade. Quando fez 3 meses, mais ou menos, de amizade, a gente foi servir junto no acampamento. Ela já tinha feito, ela pôde servir, a gente foi para Paulínia, foi servir junto. Ali a gente estreitou bastante a amizade. Não começamos a namorar ainda, depois vinha a Páscoa. Na Páscoa tinha uma excursão para a Canção Nova, Cachoeira Paulista, para passar a Páscoa lá. E ela me chamou: vamos nessa excursão? Eu não gosto de excursão, eu não gosto de andar de ônibus. Mas para ir perto dela, Você foi. Eu aceitei. Com certeza. E Deus foi tão maravilhoso que Ele escolheu aquele lugar lá em Cachoeira Paulista, um lugar tão abençoado, para ela tomar a decisão. Ela falou assim: vamos namorar? Assim, não que ela me pediu em namoro, mas é que ela estava analisando a situação. A gente estava se conhecendo. Eu já tinha a intenção desde o dia que eu a conheci, mas ela não. Ela nem me conhecia. Então ela ficou rezando, pedindo para Deus para dar sinais, se eu seria um bom namorado, se eu seria um bom marido. E eu acho que ali, depois desse longo tempo, ali na Páscoa, ela falou: então vamos namorar. Vamos nos conhecer melhor, porque a gente nunca tinha dado beijo nem nada, vamos começar. Então, na Páscoa nós começamos a namorar, namoramos por 6 meses, e depois marcamos o casamento para mais 6 meses. Então, depois que começamos o namoro, casamos daí 1 ano. Um detalhe muito bacana foi que na minha conversão, como eu era uma pessoa muito do mundo, Deus me pediu para eu viver a castidade. E eu estava fazendo isso no meu acampamento para frente, mas já tinha caído algumas vezes. Quando ele me falou: essa vai ser sua esposa, eu falei: então me honra a fazer o que o Senhor me pediu. Eu quero viver a castidade com ela, eu quero conhecer ela só depois do casamento. E ele me honrou. Nós vivemos a castidade durante o namoro todo. Eu fui conhecer ela na lua de mel, enfim, como é o ideal, né? E não me arrependo, foi maravilhoso. Isso tem dado frutos na minha vida, muitos frutos. O que a gente viveu da espera nos amadureceu, nos deixou mais preparados para o casamento. E acabei casando, né? Já estamos indo para 10 anos de casado. 2 preciosidades, conta aí dos filhos. Tenho, nossa, mais 2 presentes. Vixe, sai de falar, já a gente vai olhar. Porque uma pessoa que vivia igual eu, que eu não cheguei a falar no começo, mas antes do meu acampamento eu já tinha pensado em suicídio, tramado suicídio, eu vivia numa depressão muito profunda. Aí eu saí da água pro vinho, saí de uma situação daquela para viver uma vida em comunidade. Aquilo já foi um presente gigantesco, já foi uma mudança, eu já vivia muito melhor. Daí 4 anos, eu ganhei uma esposa maravilhosa, ela é bonita por dentro e por fora. Ela é maravilhosa, quem conhece ela sabe. Aliás, já foi motivo de gozação em acampamento, né? Falaram que como que Deus me dá uma mulher tão bonita para um homem tão feio. Mas eu falei: eu tô nem aí. Deve ser o Cleiton. Vocês rezam um pouco. E aí, depois de algum tempo, me deu a Olivia, né, a minha primeira filha, ela vai fazer 7 anos. E agora acabei de ser abençoado com um menino, o Miguel, está com 4 meses, fez 4 meses ontem. Então eu tenho um casalzinho de filhos maravilhosos. Eu estou muito feliz, eu estou vivendo uma fase na minha vida, agora, depois do Miguel, de me sentir completo. Eu vou explicar por quê. Antes eu gostaria de ter uma esposa, e quando eu me casei, eu podia chamar uma pessoa de esposa. Essa é minha esposa. Essa frase, essa é minha esposa, ela aí voltava dentro de mim que explodia de felicidade. Essa é minha esposa, né? Sim. Depois, quando eu tive a minha primeira filha, essa é minha filha. Então era outra frase, eu já tinha 2 frases que quando eu falava eu explodia. E agora, como eu tenho 2, eu posso falar meus filhos. Então são 3 frases, meus filhos, né? Um menino, uma menina, tal, e as coisas que me deixam muito feliz. Completo. Completo.
Talvez você que está assistindo esteja se perguntando, por que Deus não me deu ainda o que eu estou pedindo? Talvez porque você não esteja pronto, talvez porque você não esteja pronta. Então busque completar-se, mas em Deus, com certeza, né? Só a partir do momento que ele poderia receber a Juliana e ela recebê-lo também, é que os dois realmente se encontraram e estão construindo a vida dos dois. Com certeza, desafios e lutas vão sempre existir, mas em Deus, um casal que começa em Deus, amizades que começam em Deus, elas não devem acabar. Nós devemos tomar posse daquela frase que é dita nos casamentos. O que Deus uniu, o homem não separa. Não só para marido e mulher, mas também para as amizades. Então, se você tem amigos aí que estão distantes, se afastaram desde o teu acampamento, corre lá, refaz amizade com eles. Emanuel, nosso programa é até curto para falar de tanta coisa maravilhosa, e o tema que eu gostaria agora de tratar com você é desse convite tão especial que você recebeu e pôde nos representar lá, a Missão Guadalupe, nos Estados Unidos. Como eu disse, pensa num homem cheio de conteúdo, esse Emanuel Moraes Franco. O Emanuel tem muito conteúdo que nós vamos ter que fazer uma parte 2. Então aguarde, em breve, a parte 2 deste programa.